Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês nesta manhã, para juntos meditarmos um pouco na palavra de Deus e ganharmos fortalecimento para a nossa fé, para a nossa vida cristã. Vamos falar de algo muito importante nessa manhã, que realmente traz um grande conflito no interior do homem, que é justamente olhar para o mundo, este mundo se desfazendo em violência, em maldade, não é? Em imoralidades e perversidades, angústias, ciúmes, invejas, disputas, não é? Que temos visto ao nosso redor, perto de nós, às vezes dentro de casa e em todo lugar, para onde nós olhamos, seja para as mídias sociais, para a televisão, nós vemos exatamente esses conflitos e essas coisas que estão degradando o gênero humano. Esse é o mundo, mas como vencer o mundo? Então, a palavra do Senhor nos instrui, nos ensina, nos dá uma orientação de qual deve ser a nossa posição, para não nos deixar influenciar ou sermos dominados por esses sentimentos, por essas atitudes e, no final das contas, sermos prejudicados por tudo isso que está aí fora e que quer entrar na nossa casa e que quer entrar na nossa vida e que quer influenciar o nosso comportamento e que quer influenciar nossas decisões, quer influenciar nosso jeito de pensar e sentir. Então nós precisamos ter aí uma estratégia e a palavra de Deus nos dá essa estratégia de como vencer o mundo. E essa estratégia está na carta do apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 5, do verso 1 até o verso 5. Está escrito: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então aqui o apóstolo está falando de algo muito importante para a igreja, para que nós possamos nos apropriar e entender. Primeiro, ele não está falando exatamente de uma fé, de uma aceitação intelectual, mas ele está falando de uma dedicação realmente sincera daquilo que significa o que eu realmente creio e tenho convicção no meu interior. Não é uma coisa de vacilar, não é alguma coisa de dúvida, não é uma coisa de será, de talvez. É uma coisa de entendimento e compreensão de que Jesus Cristo é o Messias. Quem é o Messias? O que significa isso? Que ele foi o prometido de Deus para a salvação do homem. Foi através da sua morte e ressurreição que Jesus venceu todos os inimigos, venceu o pecado, venceu o diabo e nos deu condição de termos vida eterna. Então, nós sabemos que aqueles que amam a Deus são aqueles que guardam os seus mandamentos. Então ele deixa bastante claro aqui: quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, é desta maneira que nós manifestamos a nossa fé. Veja, a fé não é uma intenção, não é alguma coisa do tipo, eu creio que Deus existe, mas não tem nada na sua vida que possa refletir aquilo que é a vontade de Deus ou o que está escrito no Santo Livro. Nós amamos a Deus. Podemos dizer então que isso se aplica, eu amo a Deus, quando a palavra de Deus se manifesta em minha vida, nos meus relacionamentos, nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, nas minhas decisões, nas minhas prioridades, de como eu enxergo a vida, de como eu me relaciono com as pessoas. Então ele fala aqui, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Mas o apóstolo ainda dá aqui uma palavra muito importante, porque ele diz assim: ora, os mandamentos de Deus não são penosos. Essa palavra envolve pena, penalidade, envolve exatamente castigo. Então a palavra de Deus não é um castigo para nós.
Obedecer à palavra de Deus, andar na palavra de Deus, não significa um peso, um problema, uma angústia, uma dificuldade. Mas preste atenção nessa reflexão tão importante. Muitas pessoas estão, assim, na igreja, andando com Deus, mas estão sofrendo por estar servindo a Deus. Estão com grande tribulação e complicações por causa da sua vida, porque não conseguem entender a palavra. Mas veja, faça uma diferença. Eu não estou falando aqui de usos e costumes. Não estou falando de maneirismos religiosos. Estou falando da palavra de Deus, a orientação bíblica para a vida, com relação à minha família, meu cônjuge, meus filhos, não é? Com relação ao meu trabalho, com relação aos meus valores, com relação aos meus sentimentos, minhas emoções. Não estou falando de obrigações religiosas do legalismo. Estou falando de um sentimento de renovo. Então o apóstolo aqui está falando de uma fé sincera, de uma dedicação sincera e não uma aceitação intelectual de alguém que possa pensar, bom, Jesus é o Filho de Deus, ok, ele é bom, ele é isso, ele é aquilo, mas não há um movimento no seu interior de dedicação e de aceitação e de realmente você estar disposto a andar com Deus. E ele continua dizendo o seguinte, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Ora, nós sabemos que esse nascimento em Deus significa justamente a ação de Cristo no nosso interior. Quando Jesus entra em nossas vidas, nós nascemos de novo, exatamente. Nós temos isso em Cristo, a condição de deixarmos para trás erros, né, danos, prejuízos, angústias e tantas coisas que vieram sobre nós e marcaram a nossa emoção e trouxeram peso, culpa, angústia, tristeza, amargura, e podemos nos levantar para uma nova vida. Por quê? Porque Jesus faz novas todas as coisas. Bendito seja o Senhor. E ele continua dizendo o seguinte, né? Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Portanto, mais uma vez lembrando, não é uma intenção, mas é algo que é vivo, algo que é eficaz, é algo que eu realmente tenho no meu interior, que flui dentro de mim, porque eu creio no Senhor, eu venço o mundo, eu venço tudo isso que está acontecendo nestes dias. Por quê? Porque eu creio em Jesus Cristo como meu Senhor, como o Messias enviado por Deus para me libertar da escravidão do pecado e de toda essa escravidão que há no mundo com relação aos sentimentos e à vida das pessoas. Por isso ele continua dizendo, quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? É isso mesmo. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você crê realmente que Jesus é o Messias enviado por Deus para salvar o pecador? Portanto, alegre-se no seu coração e entregue a sua vida a Jesus agora. Peça a Ele que Ele entre na sua vida para que você possa nascer de novo e então ter esta plenitude de fé no seu interior para que você esteja vencendo o mundo. Deus te abençoe para que você viva por Deus e seu reino, por Cristo a sua igreja e a sua palavra, que é a verdade.